Olá, boa tarde. Aqui é a irmã Célia e quero compartilhar um pouco com vocês do entendimento de uma palavra que o Senhor me deu esta semana e que aí eu fiz um esboço e vou trazer um pouco aqui. No livro de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, ele diz assim: No tempo em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Pois bem, aqui eu venho dizer o tema para vocês é templo. O que é templo? Templo somos nós hoje em dia. Somos morada do Altíssimo. Naquele tempo, havia no tabernáculo um lugar chamado Santo dos Santos. Esse lugar era um lugar aonde os sacerdotes entravam uma vez por ano e eles ofereciam sacrifícios de um cordeiro sem mácula, sem mancha, pelo pecado do povo. Quem entrava neste lugar, Santo dos Santos, somente era o sacerdote. Isso no Antigo Testamento. Atualmente, eu e você podemos entrar neste lugar, porque o véu foi rasgado de alto a baixo, nos dando plena autonomia de entrar neste lugar. Glória a Deus por isso. Então eu dou um subtema para este texto: como entrar e permanecer no lugar santo dos santos. E em primeiro lugar eu trago para vocês, guardando os olhos e o rosto, que foi uma atitude que os anjos que estavam naquele lugar, como diz aqui, um lugar de alto e sublime trono, um local elevado. Esses anjos entraram naquele lugar em santidade, em purificação, assim como somente os sacerdotes podiam entrar naquela época. E, para a nossa reflexão, isso está relatado para nós no livro de Salmo 119, capítulo 119, versículo 37, aonde ele vem nos dizer assim: Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Veja que aqui ele está pedindo para que os olhos dele sejam desviados da maldade, da vaidade, daquilo que vai afastar ele da presença de Deus, daquilo que vai tirar ele, vai tirar o foco. A Bíblia diz no Novo Testamento, no livro de Mateus, que se algo está te prejudicando de te chegar à presença de Deus, corta e lança fora. Isso também está nos dito no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 6, aonde nos diz assim:
Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar a Deus. Então, aqui, já só nesses dois exemplos, dá para a gente compreender e entender que estar na presença de Deus, continuar na presença de Deus, é algo que nos purifica, que nos santifica, porque aqueles assim, porque ele temeu olhar ao Senhor. Olhar para o Senhor não é algo tão simples, porque a santidade do Senhor é tão perfeita que o homem teme e treme diante da santidade de Deus. É por isso que esses anjos, quando eles estavam, e aqui eu faço uma ênfase, os serafins é uma divisão de anjos, arcanjos. Os anjos, eles são divididos por hierarquias. Anjos, arcanjos, eles são separados. Também no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, versículo 13. Ele nos diz assim: e sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio o vento e ele ouviu uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Esse foi aquele período em que o profeta Elias teve que se esconder, porque ele achava que ele era o único profeta que ainda existia na terra, porque Jezebel tinha mandado matar todos. E Deus aparece para ele no vento. E Deus fala para ele: o que tu faz aqui? E o que ele faz quando ele sente a presença de Deus? Rapidamente ele se cobre, ele se envolve em sua capa, porque ele não estava apto, e nenhum ser humano é apto para estar na presença de Deus. A segunda maneira a qual devemos entrar e estar na presença de Deus, no santuário dos Altíssimos, no santo dos santos lugar que hoje é permitido a mim e a você, é guardando os nossos pés. E isso nos fala novamente lá no livro de Salmo, capítulo 119, versículo 101, aonde ele nos diz assim: ele nos diz bem assim: desviai os meus pés de todo caminho mau, para eu observar a tua palavra. É necessário que entendamos que aqui desviar pés quer dizer que os nossos pés nos levem somente a caminhos perfeitos, a caminhos sagrados. Andar na luz como Cristo andou na luz. Estar na luz como Deus é a luz. E é por isso que ele diz: desviar os meus pés de todo o caminho mau. Caminho mau é aquele que te leva para a bebedeira, para os vícios, para as más influências, para as más conversações. Isso é um mau caminho. Também ele fala no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 5, ele nos diz também assim: não te achegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás pisando é terra santa. Aqui é o próprio Deus falando para Moisés. Quando Moisés viu a presença de Deus na sarça ardente, ele quis se aproximar do jeito que estava.
Às vezes nós achamos que estar diante da presença de Deus é estar do jeito que nós estamos. Até podemos chegar do jeito que estamos, mas não podemos ficar. Vemos bem aqui o que Deus disse para Moisés. Tira as sandálias dos teus pés, ou seja, tira toda a iniquidade, tira todo o pecado, tira toda a malícia, tudo aquilo que te faz transgredir as leis do Senhor. Tudo aquilo que te afasta do caminho. Tira da tua presença. Ou seja, da minha presença, da presença de Deus. E também diz lá no livro de Salmo, capítulo 1. E aí a gente vê todo o capítulo 1 do livro de Salmo. Ele vem tratar assim, ele diz assim: bem-aventurado o varão que anda segundo o conselho. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. E aí ele vai dizer que ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e nós sabemos o resultado desse salmo. O que eu quero dizer com isso bem aqui é que ele diz assim: não se assenta, não anda, guarda o seu caminho, guarda em ir-se para a presença do Senhor. Ele tem prazer, é prazeroso a ele andar diante de Deus. É prazeroso para ele estar na presença, no caminho que os pés têm guiado ele, que o Espírito Santo o leva a meditar, a pensar, a estar salmodiando a Deus todo momento. Em terceiro lugar, estando livres para voar. Os anjos com 2 asas, eles cobriam o rosto, com 2 os pés, e com 2 eles estavam voando. Eles estavam livres dos seus problemas, livres das suas dificuldades. Não vou dizer pecado porque os anjos não têm pecado, mas é assim que nós devemos nos sentir e estar na presença de Deus. Livre de todo o pecado, de toda malícia que tem nos levado, nos encaminhado para os maus caminhos. E aí, falando sobre esse assunto, eu vou trazer aqui para vocês o capítulo 16 do livro de Atos. Lá no livro de Atos, nesse capítulo 16, ele nos fala a respeito de Paulo e Silas na prisão. E eles estavam ali. Eu não vou ler porque é comprido, é do versículo 16 ao versículo 31. Ele vai falar que Paulo e Silas estavam presos. Paulo e Silas estavam acorrentados. Eles foram presos porque soltaram ou libertaram, deram a liberdade a uma jovem que tinha um espírito imundo de adivinhação. E o que aconteceu? Eles foram presos porque o dono daquela escrava se ofendeu com aquilo e os denunciou, e eles foram presos. Mas quando eles estavam na prisão, a Bíblia nos relata que no horário de meia-noite eles começaram a orar, começaram a cantar. Eles, mesmo estando presos fisicamente, eles estavam com a sua alma livre para adorar a Deus. Eles estavam presos fisicamente, mas espiritualmente eles eram homens livres de fazer adoração e entrar no Santo dos Santos lugar. Agora já na nova e eterna aliança. Eles já podiam eles mesmos se representar. Já não necessitavam mais do sacerdote. E a gente vê que Paulo e Silas, os grilhões foram quebrados. O carcereiro se converteu e disse: não fujam para que eu não venha morrer, não venha perecer. Sabemos que até esse carcereiro foi salvo para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? No livro de Marcos, capítulo 5, também vem falar para nós a respeito do endemoniado de Gadareno.
O endemoniado de Gadareno, ou endemoniado de Gadara, este era um homem a qual você pode ler todo o capítulo 5, ele vai relatar que ele era um homem que ele se jogava na água, ele se jogava no fogo, ele dormia nos sepulcros, ele tinha perturbações mentais. E quando os demônios olharam Jesus, eles rapidamente se apressaram e disseram: o que queres tu conosco? Por que tu vens nos perturbar? E aí, ele mesmo pediu, os próprios demônios, mais de 2.000 demônios pediram a ele: mande que nós nos joguemos naquela manada de porcos. E aí o Senhor disse: vai. E aquele homem se tornou um homem livre, um homem que as suas cadeias foram quebradas. E esse homem tornou-se livre para adorar a Deus. Entenda que nenhuma pessoa que ainda não conheceu a liberdade espiritual, ela não é próspera para adorar o Senhor, porque ela ainda está acorrentada em alguma coisa, a algum pecado, a algum vício, algum pormenor. Um pecado oculto, alguma coisa que ainda atrapalha a verdadeira adoração desse homem. E por último, e não menos valoroso, nós precisamos estar sentindo a presença de Deus. É necessário que quando nós venhamos nos achegar diante da presença de Deus, a gente sinta. Quando a gente vem adorar ao Senhor, a gente sinta a presença do Senhor Jesus Cristo. E no livro de Atos, capítulo 2, versículo 4, ele nos retrata muito bem essa questão. Aonde ele nos diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Olha que maravilhoso sentir a presença de Deus. Você se sente tão livre, você se sente livre do pecado, livre das tribulações, das dificuldades. E você tem plena liberdade de adorar a Deus, sentir a presença de Deus fluir de dentro de ti. É como rios de água viva que fluirá de dentro de você. Em 1 Reis, capítulo 8, também vai nos falar a respeito disso. 1 Reis, capítulo 8, ele vai nos falar assim. Ele vai nos dizer a seguinte maneira. De 10 a 11, ele vai nos dizer assim, ó. E sucedeu que, saindo o sacerdote do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não se podia ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera aquela casa. A casa é você hoje em dia. O tabernáculo é você atualmente. Então, essa presença, essa fumaça, que diz lá no livro de Isaías, que toda a fumaça encheu aquele templo. Lembre-se que você atualmente é o templo do Senhor. Você é casa e morada do Espírito Santo. Por isso, eu abro um parêntese aqui e discordo de muitos pastores a qual eles dizem que Deus quer somente o teu coração. Deus é carnívoro? Ele é vampiro? O teu corpo é morada, templo do Espírito Santo. E por isso ele precisa atuar em você. Por isso você tem que estar com o seu corpo limpo, livre do pecado, livre das impurezas que o mundo te traz. Eu sei que é difícil estar no dia a dia. Eu também estou nesse dia a dia. E sei o quão difícil é buscar
buscar a presença do Senhor. Mas nós devemos, nós igreja, nós santuário do Espírito Santo, devemos buscar santificação, limpeza, purificar, limpar, para que o Espírito Santo venha habitar dentro de mim e de você. É necessário buscarmos a cada dia esta limpeza, esta presença do Altíssimo Deus. Porque Deus, ele não habita em lugares imundos. Deus não é barata, não é rato. Ele não empresta o seu Espírito Santo para habituar em coisa suja. O Espírito Santo de Deus é limpo e ele diz que busquemos cada vez mais santidade e purificação. Ele também diz no livro de Êxodo, capítulo 40. No livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 34, ele vai dizer assim para nós. Ekalamanás, rikalamassurianda lamanás. Ele diz assim, capítulo 40. As folhas da minha Bíblia, ela é muito juntinha, muito fina. Então eu tenho que ter muito cuidado. Capítulo 40, versículo 34, ele vem nos dizer assim. Então a nuvem cobria a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Encheu o tabernáculo. É preciso que essa glória habite em você. É preciso que essa glória encha a tua casa. Você é o tabernáculo atual de Deus. Então, por isso é necessário sentir a presença do Altíssimo. E agora, voltando já para fazer a conclusão final desta pregação, no livro de Isaías, capítulo 6, capítulo 6, versículo de 1 a 4, ele começa a dizer, no tempo em que morreu o rei Uzias. E você sabe quem era o rei Uzias? O rei Uzias, ele foi um rei de Israel, do reino de Judá, reinava em Jerusalém e fez o que era bom aos olhos do Senhor. Ele reinou cerca de 55 anos, de 829 a 778 a.C. Ele morreu mais ou menos em 778 a.C., com 67 anos de idade. E ele morreu de lepra, morreu leproso. Sabe por que ele morreu leproso? E tome cuidado para que essa lepra não adentre o teu coração. Ele morreu leproso porque ele entrou no templo do Senhor, levou fogo estranho para o altar do Senhor, cometendo ali o pecado de infidelidade, prostituição, prostituindo o santo dos santos, o local, o altar de Deus. E você, que é aí um ministro, um pastor da casa do Senhor, toma cuidado com o teu ministério, porque o Senhor vai tomar das mãos daquele que tem usado erradamente esse dom. Ele foi presunçoso, achou que somente ele poderia fazer todas as coisas. Então, irmãos amados, nessa noite, neste momento, nessa tarde em que essa palavra te alcança, eu quero te dizer que você tem autoridade, autonomia para entrar na presença do Senhor. Mas vigia os teus passos. Vigia o templo do Espírito Santo, que é tua morada. Cuidado para onde os teus pés, os teus olhos têm olhado.
Presta atenção. Aonde é que tu tens andado? Quem são a tua companhia? Quem são aqueles a qual tu tens te amontoado para falar, muitas das vezes mal até mesmo do próprio Deus, da casa do Senhor onde tem te amparado? Porque foi isso que Uzias fez. Ele levou fogo estranho para dentro da casa do Senhor. E o Senhor cobrou. O Senhor cobrou muito dele. A palavra de Deus, ela nos é muito clara. É necessário que estejamos limpos, purificados. Por isso, meu irmão, nessa tarde, neste momento em que essa mensagem te alcança, eu quero te dizer: te purifica, te coloca no altar. Busca cada dia mais integridade com Deus, para que Ele possa te usar e para que tu seja um vaso de honra na mão do oleiro. Nesta tarde eu quero perguntar: quantos querem aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Neste momento, entrega a tua vida ao Senhor para que Ele possa operar grandemente no teu coração. Para que Ele possa fazer morada sobre a tua vida. E para que Ele possa reinar sobre a tua casa, sobre o teu lar. Servir a Jesus é uma coisa, uma tarefa, uma oportunidade única, mas muito difícil. E poucos nos dias atuais têm entendido o chamado de servir a Deus, o verdadeiro Deus Altíssimo. Que você venha entender que ali começou o chamado de Isaías, aonde aquela brasa foi tirada do altar e colocada sobre os seus lábios. Essa é uma outra pregação. Mas venha te santificar. Venha dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Eu quero terminar orando, pedindo a Deus que possa entrar no teu coração, na tua casa, no teu lar. Venha encher Ele, a tua presença, a tua casa, o teu santuário com a santidade dele. Em nome do Senhor Jesus. Amém.